Alfa Notícias. Apresentação Fernando Bruder e Abelardo da Costa Neto. Hoje temos aqui a participação da vereadora Rose Iello em nossos estúdios. Bom dia, Rose. Bom dia, Fernando. Bom dia, Abelardo. Bom dia a todos os internautas que acompanham a Rádio Alfa. E um bom dia a toda a população de Botucatu. É uma satisfação realmente ter você aqui conosco. A gente já tentou algumas vezes já ter a participação tua aqui, mas infelizmente em algumas ocasiões a gente acabou não acertando a agenda. Mas é realmente uma grande satisfação tê-la aqui. Estenda meus abraços também ao Iello também. Obrigada, será dado sim. Acredito que ele está acompanhando essa entrevista de hoje e sempre que possível, sempre que cruzar nossas agendas, estarei aqui para poder estar falando com vocês, falando com a população de Botucatu. Realmente a gente agradece a presença da Rose Iello, né, vereadora aqui em Botucatu. Também um abraço aí ao ex-prefeito, o Mário Iello, né? Então a gente gosta de ser sempre imparcial e não tinha como convidar também a Rose Iello para um bate-papo, né? E saber algumas coisas. E quem quiser aí participar, ligar, mandar um WhatsApp, aí anote o telefone, é o 14996616411. Você pode participar mandando WhatsApp ou fazer a pergunta ao vivo. Muito bem, Rose, como que você está vendo esse momento? Ontem acabou saindo essa questão do reajuste dos funcionários públicos. Como que você está vendo esse momento delicado que a prefeitura, o prefeito da cidade tem vivido para acertar frente a essas reivindicações dos funcionários? Eu acho uma tremenda falta de compromisso com o servidor público. O prefeito ele tem total condições de fazer o reajuste da inflação, né? Eu não estou nem falando no aumento salarial, reajuste da inflação que é devido, né? A Constituição, no seu artigo 37, já coloca o reajuste como uma determinação legal para que o servidor público municipal tenha esse devido reajuste. E como nós sabemos na Câmara Municipal, principalmente eu que sempre acompanho as finanças da Câmara, da Prefeitura e a prestação de contas que foi feita no exercício de 2015, a Prefeitura teve um superávit de arrecadação. Mais de 25 milhões de reais foram arrecadados fora do previsto, ou seja, um excesso de arrecadação que já poderia ter dado no ano de 2015. Como arrecadou mais, a gente sabe que esse recurso tem recurso em caixa e que poderia dar o reajuste da inflação, que fechou no mês de fevereiro, os 12 últimos meses, 10,35%. Né? Então, é possível o prefeito dar esse reajuste que é devido, é direito. E por que eu falo que é falta de compromisso? Porque não entende que quem está lá na ponta fazendo o serviço público, a atendente de creche com bastante crianças atendendo todo dia, diariamente, o funcionário que está lá limpando bueiro, tapando buraco, está no sol quente, a enfermeira, auxiliar de serviço que está lá no posto de saúde atendendo, é eles que estão lá na ponta prestando serviço público e que precisam ser valorizados. É uma pena que a atual administração não tem esse reconhecimento com o funcionário público e não entende que a qualidade na prestação de serviço passa intimamente com a valorização do servidor público que está lá prestando esse serviço e dando qualidade para a população de Botucatu. É um investimento, mas infelizmente o prefeito atual não tem esse entendimento. Realmente aí a gente fica aí, até eu que defendo os trabalhadores em geral, gosto de ser imparcial, né? Realmente aí esses 5%, né? Realmente é muito pouco, gente, é muito pouco, tem que pensar mais no trabalhador, pelo menos aí a inflação que tem que ser dada. Rose, e agora, por exemplo, esse 5% aí vai ser aprovado na Câmara, já foi, como que está isso? Porque realmente aí eu não estou sabendo aí, não estava por dentro desse assunto. Ontem, na segunda-feira dessa semana, eu fiz um requerimento, né, e foi aprovado por todos os vereadores, inclusive acredito que todos, eu não conferi as assinaturas, assinaram em apoio, porque o sindicato dos servidores públicos foram na Câmara Municipal, fizemos uma reunião específica onde nós todos assumimos em apoio, né, assinamos em apoio para que possamos
valorizar o reajuste, o direito do servidor. E aí eu fiz esse requerimento, foi aprovado, coloquei esse pedido deles, coloquei que há recursos, coloquei que a inflação é devida, a Constituição determina isso. Agora, o prefeito ainda não mandou para a Câmara, então até ele mandar para a Câmara, quem sabe ele ainda se sensibilize e ao receber esse meu requerimento, contestando, né, demonstrando, tem um recurso, o senhor mesmo, quando mandou para a Câmara a prestação de contas, demonstrou lá que tem 25 milhões em caixa, e até o projeto vir para a Câmara Municipal ainda é possível negociar. Bom, agora, se na campanha de 2012, quando ele se reelegeu prefeito, ele deu 0% de aumento, agora a gente fica até com dúvida, né, se nesse ano eleitoral, com 5%, ele vai realmente aumentar. Mas a nossa luta tem que ser constante. Eu estou ao lado do trabalhador público municipal, do servidor. Eu acho que é decente. O mínimo é a inflação, que é direito do servidor público. Mas, Rose, tem uma situação que é o seguinte, você viveu de muito perto, na época que o Mariello estava como prefeito, e a gente sabe que as verbas do município, ela, de certa forma, ela tem carta marcada. Ela tem uma porcentagem que tem para ir para cada secretaria, para cada função. Será que não é esse, de repente, a desculpa oficial que o governo teria em não dar o apoio, porque o reajuste? Porque a gente sabe que financeiramente dá. Só que a gente sabe que essas questões que às vezes podem impedir determinadas atitudes da prefeitura. E você vê que isso, de repente, poderia ser um motivo, ou isso não é desculpa? Teria, de repente, na questão do montante, da arrecadação, seria possível realmente dar esse valor? Bom, primeiro que a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca que o município não pode ultrapassar 54% do orçamento. E a Prefeitura de Botucatu está muito longe, está 10% atrás desse limite prudencial que a lei de responsabilidade coloca. Então está em torno de 40%, 41% esse percentual. Então tem uma margem muito grande que pode sim fazer esse investimento. Mas eu acredito que a carta marcada está com as empresas privadas. Vou te dar um exemplo. A empresa Monte Azul, uma empresa de lixo que faz a coleta de lixo na cidade de Botucatu. Ela faz parte de um consórcio ambiental com a empresa Revita, que faz a manutenção do aterro sanitário de Botucatu. E só o contrato com esse consórcio ambiental, com essa empresa coletora de lixo, é de 25 milhões. Um contrato de 2 anos, aonde se paga R$1 milhão por mês. R$1 milhão por mês. Então, a gente sabe aonde é que está saindo o dinheiro. Está tirando do servidor público, está tirando das mãos do trabalhador público da prefeitura e todo o lucro está indo para a empresa privada. Então, a carta marcada, eu não tenho dúvida que é essa. Está indo para a empresa privada ao invés de valorizar o servidor, o funcionário público da prefeitura. Um serviço que a prefeitura mesmo pode estar fazendo a gestão, né? E de uma forma em que fique mais barato para a prefeitura, como era na gestão do Iello. Sim. E não só com a questão do lixo, a gente vê que o parquímetro hoje acabou virando uma empresa terceirizada que, no meu ponto de vista, pouco benefício traz para a prefeitura, porque é o mínimo que se volta aos cofres públicos devido a um contrato, não poderia eu dizer supostamente mal feito, porque assim... Não tem retorno financeiro para a prefeitura, ao certo ponto que se ela tivesse criado de repente uma secretaria, algum departamento interno da prefeitura para cuidar dessa questão, estaria resolvido. E a mesma coisa que você falou com a questão do lixo, porque R$1 milhão é um valor alto para uma prefeitura. A gente sabe que o espaço territorial aqui na cidade que depende desse tipo de serviço é grande, mas a gente sabe que não há muitos caminhões também. A gente, se for colocar no papel, assim, numa conta bem simples, não justificaria R$1 milhão, né? Não justifica. A gente, né, eu acabo sendo suspeita em falar porque o Iello foi prefeito, então a gente tem um entendimento de como funciona.
quando o Yellow governava, ele contratava apenas a mão de obra para coleta e toda a gestão, a logística de coleta de lixo, todos os caminhões, a manutenção, tudo isso era feito pela prefeitura, pela Secretaria de Obras, aonde ele recuperou aquela secretaria, todo o maquinário, os caminhões que estavam sucateados quando ele entrou na prefeitura, ele deixou tudo em ordem. Agora a gente nem sabe para onde foi esses caminhões que foram comprados, que foram reformados, e ele apenas contratava a mão de obra, então isso ficava barato para a prefeitura. E a manutenção do aterro sanitário também era funcionário público da prefeitura, com o maquinário que a prefeitura tinha, com os caminhões que a prefeitura tinha e os funcionários próprios da prefeitura que fazia a manutenção do aterro sanitário. E naquela época não chegava a R$400 mil por ano, só a manutenção do aterro. E hoje nós estamos vendo aí um trabalho sendo feito por uma empresa terceirizada, onde se paga R$1 milhão por mês. Então, para mim, eu não tenho dúvidas que o dinheiro do salário do servidor está indo para a empresa privada. Rose, por exemplo, igual você disse que fez um requerimento, né, para, aí vamos dizer, aumentar aí esses 5%, e a previsão agora para ir para a Câmara Municipal, para ser aprovado os 5%, já tem uma data estipulada? Eu acredito que, como por conta do período eleitoral, antecipou o pagamento para o mês de março. Então, eu acredito que antes de fechar o mês de março, esse projeto tenha que ser votado na Câmara Municipal. E pelo que você está ali dentro, né, indo esse projeto aí do prefeito João Cury para dar aí apenas 5% de aumento, você acha que vai ser aprovado unânime ou imparcial? Como que você acha essa situação em relação aos vereadores? Olha, eu não posso falar por todos os vereadores, mas eu acredito que o meu entendimento, que a partir do momento que nós vamos buscar o reajuste devido da inflação, mas se o prefeito é um projeto de lei apenas de autoria dele, o vereador não pode mudar uma lei como essa, porque é uma despesa, então não compete ao vereador, porque se competisse ao vereador, todos os anos que ele não deu a inflação, eu teria já colocado a inflação, mas não pode. Ou vota contra ou a favor, não tem meio termo. Nós não podemos aumentar esse percentual, não é poder do vereador fazer isso. Então, ou vota contra ou vota a favor. Se você vota contra, o funcionário entende que nem os 5% ele teve o direito, né, por parte do vereador. Então, eu acredito que os vereadores vão votar a favor, pelo menos dos 5%, porque se você votar contra, um projeto desse é barrado, nem os 5% o funcionário acaba recebendo. Por exemplo, né, a gente sabe que a base do governo, eles têm ali 8 vereadores. É um projeto que praticamente já vai passar. No meu ver, né, o vereador que votar contra seria tipo um protesto, a não ser, eu digo assim, porque eu com o Nenê, sempre nós votávamos contra pelo motivo do quê? É um protesto que realmente nós não concordávamos com a porcentagem baixa, a não ser assim, que a gente votaria a favor, num caso, por exemplo, olha, se dependesse do voto para passar os 5%, no caso, aí é claro, vamos votar. Mas vocês não acham assim que poderia algum vereador votar contra em protesto? Porque muitos trabalhadores falavam para nós na época, Belardo, vota contra, Nenê, vota contra, como protesto, porque é muito pouco. Então o que nós fazíamos? Nós seguíamos a opinião dos trabalhadores. É claro, eu repito, se fosse o nosso voto essencial para ter, vamos supor que fosse hoje 5%, é claro que teria que votar. Mas a gente sabe que já vai passar. Vocês não pensam de fazer aí um protesto votando contra em benefício aos trabalhadores ou não? Eu nunca pensei por esse lado, até porque em todos os momentos de votação, eu também ouvia, né, os trabalhadores, principalmente de quem atua lá no sindicato, e eles entendiam que antes 5 do que nada, né? Então a gente acabava votando o percentual que era colocado, para que não entendesse que se nós votássemos contra, entenderia que seria 0. Mas numa forma de protesto, tendo entendimento que a maioria, que o projeto pode passar, aí é diferente. Mas, e se não passa? Porque olha só, hoje nós já temos, vamos dizer, já sendo
categórico. São 8 votos que já vai passar. Na época que nós estávamos, empatava ainda. Era 5-5, vamos supor, né? Que tinha eu e Nenê, mas os 3 pessoal do PT sobrava pro presidente da Câmara. E mesmo assim nós votamos contra e teve, se não me falha, uma vez que até quem decidiu foi o presidente da Câmara, porque o pessoal ainda falou: Belardo, na época, vamos supor, acho que era 2, 3 por... Belardo, isso aí não vai fazer diferença. Então fique para a prefeitura. Então nós sempre votávamos realmente contra, né, em protesto. Hoje você acha que alguém da base do governo possa votar contra 5%? Olha, eu acho que... Eu acho muito difícil. Eu também acho difícil, mas o jeito que o prefeito está chorando com a crise, talvez ele queira segurar esses 5% como uma desculpa, mas como a gente sabe que não tem crise, tem dinheiro, né? Eu acredito que os vereadores vão votar favorável a esses 5%. Embora ainda não foi para a Câmara, vamos estar lutando aí para que venha o percentual devido da inflação. Mas, Rose, o reajuste de 5%, só para o nosso ouvinte entender, ele está sendo feito na base de 12 meses realmente de um ajuste, de um reajuste de inflação, ou ele está sendo feito de forma antecipada devido a essa questão do período político? Porque, veja bem, vamos supor que o reajuste fosse em cima de 6 meses. A proposta que o prefeito estaria levando, ela estaria mais ou menos coerente. Só que isso está sendo feito em cima realmente de um reajuste de 12 meses ou de um período menor? Você tem essa informação? Eu acredito que ele não está fazendo reajuste com base em período nenhum. Uhum. Né? Ele viu lá... É o anual? Não, ele viu que para ele é bom 5%. Só isso? Só isso. Porque se ele for seguir a lei fala a inflação dos últimos 12 meses. Como esse ano, por conta da eleição, fecha a data base em março, então se conta de fevereiro, mês de fevereiro, e volta 11 meses atrás. Fevereiro mais 11 meses atrás. Independente do outro reajuste que teve lá atrás. Independente, é assim que a lei diz. E aí esses 12 meses calcula-se o percentual da inflação e esse é o devido. A lei fala 12 meses. Então ele pôs 5%, mas ele não está contabilizando período nenhum. Esse aí é a conveniência dele, é o quanto que ele quer dispor para investir no funcionário público municipal. Quando a gente falou no começo da entrevista sobre carta marcada, a gente tem a participação aqui de um ouvinte que ele falou assim, né? O PSDB, partido do nosso prefeito, diz que o PT levou a inflação do Brasil a 10%, e aí oferece 5%. Aí ele segue. Se o prefeito acha 5% um reajuste bom, por que ele não tem dinheiro para dar para o funcionário e tem dinheiro para trazer o Luan Santana? É uma coisa assim, o povo entende a coisa dessa forma. Entendeu? Que nem... É difícil às vezes explicar, porque, olha, a verba é específica para isso, para saúde, para educação, para shows, entendeu? Só que é isso que chega para o povo, é dessa forma. Infelizmente, às vezes ele não tem o conhecimento tão específico das coisas. Agora, como você disse no começo, teria possibilidade de realmente dar um reajuste, pelo menos para seguir a inflação, né? Que seria, vamos supor, né, o show, embora caro, que eu também sou contra. Eu disse aqui que eu preferia pagar, né, pessoas de Botucatu, né, cantores de Botucatu que são ótimos, né, do que trazer aí o Luan Santana. É que também, né, vem aquela tese, né, mesmo aí sendo um preço alto, né, é uma vez só e o reajuste vai ser constante. Seria isso ou você acha de outra forma, Rose? Olha, eu não sou contra trazer o lazer para a população de Botucatu. Eu não sou contra. Por isso que a questão da gestão, ela tem que ser bem... tem que ser bem feita. Porque a partir do momento que o prefeito está com a casa em dia, com a água paga, a luz paga, o botijão de gás pago, que é aquela manutenção que a gente faz dentro da nossa casa. E na prefeitura, o salário do servidor está correto, está em dia, está adequado. A própria progressão funcional que está atrasada desde 2011,
né? Não vem se pagando a progressão funcional do servidor. Então, tudo isso é um acúmulo de dívida que está ficando, e o próximo prefeito vai assumir essa dívida da progressão funcional, ou seja, o plano de carreira que o servidor está deixando de receber desde 2011, porque ele fez a reforma administrativa lá em 2011 e não está pagando. É uma dívida que vai ficar, porque é um direito do servidor público municipal. Aí você vai e faz um show caríssimo com um artista de fora, deixando essa dívida para trás, aí eu discordo. Né? Se está em dia, se está pagando certo funcionário, se a progressão está correta, se as outras despesas, a manutenção da cidade. Nós estamos vendo aí a cidade emburacada, as ruas da cidade, tá que é só buraco. Os matos na calçada tá enorme. E os matos é a mesma empresa que ganha 1 milhão por mês, que tem que fazer essa limpeza das guias, da sarjeta. Então tá uma lástima a cidade. E aí você contrata um artista caríssimo, aí dá razão para a população, para nós, né, questionarmos. Poxa, se não está em dia, se a casa não está funcionando, se está deixando dívida, por que vai contratar um artista caro? Contrata o mais barato, dá valorização para os artistas de Botucatu. Agora, se está em ordem, se as finanças estão corretamente, se o servidor está recebendo direito, a gestão está sendo feita adequadamente, por que não trazer um lazer para a população de Botucatu, contratando artistas de fora, que a população gosta, mas nunca deixar de valorizar os nossos artistas de Botucatu, como o Ielo fazia no governo dele. Ele nunca deixou de valorizar os artistas, os cantores de Botucatu. Então, quando montava-se o palco para as festas de aniversário na Praça da Catedral, primeiro fazia a apresentação dos artistas de Botucatu, então ele aproveitava todo aquele público que já estava ali, né, se apresentava para a cidade. Então, isso era uma forma de valorizar os artistas de Botucatu, e depois vinham os artistas de fora. Mas aí, porque também tinha condições financeiras, o salário do funcionário estavam em dia, pagava-se adequadamente e possibilitava levar esse lazer para a população de Botucatu. É esse o meu ponto de vista. E Rose, falando a respeito de eleições 2016, a impressão que dá, enxergando hoje, em março, o cenário político para esse ano, eu acredito que vai haver grandes mudanças ali na Câmara Municipal, né? Porque alguns candidatos já não vão ser mais candidatos a vereador, alguns vão partir realmente para candidato a prefeito, outros vão parar por outras circunstâncias. Você acredita que, diante das pessoas que continuarão a querer mais um mandato, mesmo assim vai acabar dando uma modificação no cenário ali dentro político? Você acha que novos nomes realmente estarão conosco em 2017? Eu acredito que tenha mais mulheres também. Eu tive essa impressão também, Rose. Eu acho que quando uma mulher vai fazer um trabalho público, no meu caso, eu na Câmara Municipal, eu acredito que eu mostrei, e as mulheres pôde enxergar que elas podem participar de um pleito eleitoral, que elas têm condições de participar da vida política da cidade, que a mulher pode muito bem atuar numa Câmara Municipal e pode se candidatar-se. Então, eu acredito que venha mais mulheres na Câmara Municipal. Eu serei candidata, né? Sou pré-candidata a vereadora. Gostaria que tivesse pelo menos mais umas 2, 3 vereadoras que venham a se eleger, dar uma equilibrada, porque é diferente a visão da mulher e do homem. Mulher acaba tendo assim coisas que passam numa comissão interna de projetos. Quando vem para mim, eu observo. Mas é porque é um tino diferente da mulher observar e questionar. E eu vejo o jurídico da casa, fala, não, Rose, todas as suas pontuações, todos os seus questionamentos são pertinentes, e contribui, equilibra o espaço, que não fica um espaço só masculino, né? E sim equilibra o feminino com o masculino no ambiente. Isso é bom para a sociedade, é bom para a Câmara Municipal. Agora, como nós estamos vendo que 2 vereadores montaram uma chapa, prefeito e vice-prefeito, vai liberar 2 vagas. Nós temos informações de mais 2 vereadores que não vão se candidatar, então acaba liberando mais 4 vagas de vereadores. Então isso possibilita que novos nomes venham entrar para a Câmara Municipal. Isso é muito bom,
sempre renovar, sempre pessoas diferentes, contribuir, aqueles que que querem continuar, trabalhem com pessoas diferentes, com outros vereadores, com outros pensamentos, e dar uma mexida assim, porque a Câmara precisa disso. Olha só, tem duas perguntas aqui que eu fui anotando aqui. Às vezes eu estou aqui no celular, o pessoal às vezes falou, o Abelardo... Não, é que está chegando pergunta aqui. É o seguinte, uma delas é a seguinte, com a saída da Rose, né, do PT, mudou o idealismo ou continua com o mesmo idealismo do PT, principalmente com a situação que o PT se encontra hoje? Bom, a Rose Elo, ela tem princípios, ela tem valores que a gente traz de casa, que a gente constrói ao longo das nossas vidas e aquilo que a gente acredita enquanto pessoa e aquilo que a gente quer para a sociedade. Eu acho que em que partido eu esteja, né, a Rose não vai mudar a maneira de pensar, de agir naquilo que ela acredita. Como, por exemplo, nós estávamos falando do servidor público. Eu acredito que o servidor público, o funcionário municipal, ele presta um serviço público. E para prestar um serviço público de qualidade, ele tem que receber, ele tem que ser incentivado, ele tem que ter condições de trabalho, tem que ser incentivado. E um gestor público, uma vereadora, independente do idealismo, tem que pensar na sociedade, que um serviço de qualidade tem que investir no servidor público. Então, assim, independente do partido, PT, PDT, qualquer outro partido que a vereadora esteja, mas eu estou indo para o PDT, esse meu posicionamento se mantém acreditando na força do trabalhador, no caso, o servidor público municipal, e essa luta continua. Outra pergunta aqui, que também você acabou aí de falar, né? Como você, né, vê a candidatura de Reinaldinho e o Lelo Pagani, né? Desde que aí também, olha, o Lelo Pagani sendo vice de Reinaldinho, como você vê isso? Ou se você gostaria, claro, né, vai ser um concorrente do marido, né, pré-candidato, mas como você vê, não seria melhor ao contrário? Bom, eu não posso dizer nem melhor nem pior, né? Como vê a saída dos dois? O meu marido, ele é pré-candidato a prefeito, né? O Ielo, então eu torço, vou fazer campanha para que o Ielo se eleja prefeito da cidade de Botucatu, né? E eu, pré-candidata a vereadora, consiga me eleger e a gente, junto, casal, prestar um bom trabalho para a população, avançar aí no serviço público, principalmente serviço público, aquele que é básico, né? A saúde, a educação, o dia a dia, que às vezes a gente vê atualmente, o prefeito fala, porque eu fiz tal obra, porque eu fiz 2 hospitais, mas não é com o dinheiro da prefeitura, né? É lá a Unesp, é o governo do estado que construiu, mas ali o arroz com feijão, que a gente que é mulher, que é mãe, que sabe que não pode faltar dentro de casa, que é o dia a dia, ou seja, a demora no atendimento no pronto-socorro, as escolas, professores sendo adequadamente remunerados, os alunos sendo bem atendido na educação. Então, o básico do dia a dia não é fácil. Tem que ter gestão para se fazer isso. Então, eu vou torcer para que o Ielo seja prefeito, eu consiga me reeleger vereadora e que a gente tenha uma boa Câmara atuante, né, que possa estar contribuindo com a cidade. Agora, o Lelo e o Reinaldinho, o Reinaldinho tem 4 ou 5 mandatos, se não me engano. Tem experiência de legislativo. O legislativo é diferente de executivo, muito diferente. O vereador Lelo também, da mesma forma, tem experiência de legislativo. Vai demorar um pouco para eles pegar o tino aí do poder executivo, de entender como que funciona na prática. São várias áreas, mas é um desafio para eles. Eu acho que cada um tem o direito de escolher o caminho aí, disputar, se eles acham que tem chance, que tem que disputar. A democracia oferece isso. A concorrência, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você pode responder só sim e não tem problema, não precisa nem falar o nome da pessoa. Mas você poderia responder pelo Ielo uma situação? Ele já tem uma pessoa escolhida para ser vice dele? Só sim ou não, e se quiser falar, fique à vontade. Tem várias pessoas. Rose. Vai que vai chamar o Abelardo como vice, né? Olha. Assim não vale. Tem várias pessoas, mas como
as convenções da escolha da vice ainda vai se dar lá. Da vice? Da vice. Ainda vai se dar lá em julho. Isso. Entendi. Né, a convenção vai se dar lá em julho, né, na segunda quinzena de julho. Muita coisa vai acontecer, né? Então o pré-candidato que já fica divulgando nomes, depois não é escolhido aquele nome, a conjuntura não dá certo, você agrega outros partidos, aí os outros partidos não têm opção de discutir porque já foi dado um outro nome anteriormente, e aí você fica numa situação complicada. Mas né? não perde tempo? Não, os tempos os tempos já são estabelecidos pelo cartório eleitoral, né? Quem antecipa, você acaba criando inimizades. A gente está vendo aí o PSDB. Primeiro lançou vários nomes para candidato a prefeito. Aí criou inimizade com um, inimizade com o outro, porque o outro queria, aí o prefeito não apoiou, agora foi buscar um novato que não era nem filiado ao partido, então agora vai ser candidato. E quem já está lá lutando há tempo, então agora você não serve mais. Quem estava na Câmara lutando há tempo, agora você não serve mais, porque eu fui buscar um outro que nem filiado era. Então vai criando essas inimizades. Então, e agora começa a se discutir a vice também. Se a gente quer agregar, ter partidos que tem o mesmo compromisso para governar a cidade, tem que discutir em conjunto, né? Não pode ir colocando os pés pelas mãos e não respeitar os prazos adequados que é colocado para que a gente obedeça ao pleito eleitoral. Então, assim, o IELO não está com pressa, né? Ele está analisando, ele está ouvindo os partidos com quem ele está conversando, e para que a gente escolha um bom nome aí que venha realmente somar para a cidade de Botucatu. Vou dar mais uma cutucadinha só nisso. Partido único ou, de repente, uma coligação? Seria o mais viável? Eu acho que uma coligação é sempre bom. Você tem vários partidos que possam trabalhar em conjunto. Fica amarrado depois na prefeitura? Depende da postura do candidato. O candidato que amarra partidos em troca de favores, em troca de dinheiro, de campanha, em troca de cargos, aí você fica amarrado, né? Mas a partir do momento que você tem partidos que têm o mesmo pensamento, que quer compromisso, governar a cidade com compromisso, sem acertar cargos, secretarias, como a gente vê, né, atualmente, não fica amarrado. Por quê? Porque o compromisso é outro. O compromisso é comum. Outra pergunta que chegou aqui, Rose, é o seguinte: o que você acha que faltou antes no governo anterior, com a falta de tantas casas, e nós vemos aí nesses 8 anos aí várias casas aí que foram as pessoas contempladas? Bom, primeiro dizer que o programa do Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, da presidenta Dilma, foi ela que lançou esse programa. Esse programa foi lançado em 2009. O IELO, ele governou até 2008. Né? Então, o que ele fez? Enquanto um município, né, nas condições próprias do município, fez mais de 600 apartamentos, que é o programa Morar Bem. Então, junto com a Caixa Econômica Federal, ele próprio como prefeito, né, não precisou de programa nenhum fora do governo federal, até porque não tinha, não existia. Né? Então, ele junto com a Caixa Econômica Federal, buscando um financiamento, construiu então o Morar Bem. Então, nós sabemos que lá no Recanto Azul tem 2 prédios, quando vai lá para o Lajeado, o Araucária também, só fazem parte do programa Morar Bem. Então, foram mais de 600 apartamentos, aonde foram ofertados à população em termos de moradia. Outros moradias lá no Real Parque também foram feitas moradias, também em parceria com a Caixa Econômica Federal. E na época ele já estava fazendo o projeto, deixou pronto o projeto do Santa Maria. Por isso que quando o João Cury entra em 2009, ele já consegue implantar, porque já estava tudo pronto. Então, o projeto lá do Santa Maria era um projeto que já estava em andamento, já pronto pelo IELO. Inclusive, tinha recurso a fundo perdido, que daí veio do governo federal, um recurso a fundo perdido, no caixa da prefeitura, que seria utilizado para a construção dessas casas. Né? O João Cury, quando entra lá em 2009, ele devolve esse dinheiro para o governo federal,
devolveu esse dinheiro para o governo federal, mas daí a Dilma lançou Minha Casa Minha Vida e distribuiu casa para o país inteiro, né? Então não é um privilégio só de Botucatu chegar a quase 4 mil casas, mas sim em muitos municípios brasileiros. E o prefeito não precisa de esforço nenhum, né? Porque hoje é a construtora, diretamente com a Caixa Econômica Federal, ela vai até a Caixa Econômica, apresenta o projeto da construção. A prefeitura apenas analisa o projeto, vê se está adequado, né, às condições das leis municipais. Aprovando o projeto, a construtora começa e o governo federal começa a pagar, então, a construtora através da Caixa Econômica Federal. O que a prefeitura faz é o cadastramento das famílias, né? E aí que a gente tem que ter muita lisura, muita preocupação, para que realmente quem precisa tenha moradia e não faça favorzinho de estar entregando moradia para quem não precisa e muitas vezes fazer politicagem em cima disso. Outra pergunta também, ao invés de você e o esposo ter saído do PT, não seria mais viável vocês mostrarem que realmente vocês são assim imparciais, mostrando que vocês têm capacidade, que não está nem aí, vamos dizer aí, com essa briga do PT? Assim, vocês, tipo assim, eu vou falar do meu jeito, vamos supor, você tem 10 irmãos, 7 não presta, vamos dizer, que seja punidos os 7 e vocês 3, né, vamos supor, mostrar que vocês são leais e realmente têm capacidade de continuar no PT? Olha, eu acho que a lealdade... Sem precisar sair do PT. A lealdade, a capacidade, ela se mantém em que partido estiver. Né? O Ielo já mostrou a capacidade dele, né? A honestidade dele em todo o período que ele governou a cidade de Botucatu. Então isso não há dúvida, né? Não tem ninguém que fale um A da lisura, da honestidade, do caráter do Ielo, né? Então, é isso que a pessoa que quis dizer, assim, se ele tem a lisura, né, a capacidade, honestidade, que ele continuasse no PT ou você, mostrar que realmente vocês são dignos, vamos supor, não precisaria mudar de partido, isso que acho que a pessoa quer dizer. Sim, mas aí existe um descontentamento do Ielo com o partido do PT a nível estadual e nacional. O Ielo entende que ele não foi valorizado pelo PT a nível estadual, né? Tomamos por base até a campanha de 2012, né? Eu acho que se o PT estadual tivesse valorizado o Ielo, ele poderia até ter ganho a eleição lá em 2012, porque foram apenas, se você for pôr no lápis, dá em torno de 5.500 votos que ele perdeu a eleição. Uma eleição aonde o atual prefeito João Cury, ele estava com a prefeitura na mão, a máquina na mão, gastou-se muito dinheiro com a campanha, e o Ielo, com pouquíssimos recursos, limpos, honestos, arrecadados aqui em Botucatu, né, na sola de sapato, fez campanha nessa cidade, toda a credibilidade dele, reverteu, e ele perdeu a eleição, mas ele perdeu dignamente, perdeu uma eleição lindamente, perdeu em pé a eleição apenas com 5.500 votos, mas se tivesse um empenho do diretório estadual do PT, São Paulo, do diretório nacional, ter enxergado o potencial do Ielo, falou, não, eu vou investir nele lá, vou investir no Ielo porque ele tem chance de voltar, mas o histórico não mostra isso. Então ele sente muito isso, que ele não foi reconhecido pelo PT a nível estadual e a nível federal. É essa questão mesmo que fez ele sair do Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, Rose, aqui eu anotei assim, uma pergunta minha. É claro que realmente toda essa situação influencia, né? Não pensa que a mídia tá perdoando, não, que ela tenta colocar todos no mesmo balaio, né? Entendi. Acha que todo petista... Todo mundo é igual. Todo mundo é igual, não quer separar o joio do trigo. E sempre tem um desavisado aí que acha que é. Mas o ponto principal em que numa disputa de eleição, principalmente no cenário atual, é o descontentamento dele com o Partido dos Trabalhadores a nível estadual. Deixar bem claro, estadual, porque em Botucatu nós respeitamos muito as pessoas que ficaram lá, né, o Dr. Pinho, o Carlão, Everaldo, todo um grupo de pessoas muito honradas, honestas e que continua a luta aí, vão estar defendendo o Partido dos Trabalhadores, não tem cargo
político, o vereador Carlos Trigo, né, ainda não se decidiu, mas acredito talvez que ele fique lá no Partido dos Trabalhadores. São pessoas honestas que estão lá, continuando com as propostas de inclusão social. E nós, eu e ela, vamos seguir o nosso caminho no PDT. Aqui vamos dizer ali, né? Igual você disse, né? Que o Ielo ele perdeu aí em torno de 5 mil votos, né? E você também entrou pelo PT. E a gente sabe que o PT tem já aquele grupo que são petista e vota no PT. Com a saída de vocês dois, né? Tanto para pré-candidato o Ielo a prefeito e você como pré-candidata a vereadora, você não acha que pode também perder muitos votos? Porque geralmente as pessoas são petistas, não ielistas, né? Tá certo que tem aqueles ielistas, né? Que é Ielo. E com essa saída, não pode também perder muito voto, tanto o Ielo como não ser o pessoal que geralmente, igual o Maluf, tem os malufistas, né? Que é independente do que o partido que ele esteja. Você não acha que, por exemplo, com a saída do Ielo e vocês podem perder muito voto de petista? Porque tem muito petista que ele se não se declara petista, mas eles são petistas, principalmente por essa situação de hoje. Você não acha que vocês, né, em tese, principalmente o Ielo, pode perder muito voto de petista? Ou ganhar, né, Rose? Ou ganhar também, né? Do outro lado, né? Porque eu digo assim, porque os que PSDBista ou PMDBista, PSD, eles já são. Agora, por exemplo, o Ielo e vocês foram para outro partido. Aí, será que teria bastante votos dessas pessoas que são do PDT, né? PDT. Iria substituir os votos dos petistas? Eu não acredito muitos votos, né? Eu acredito que o petista de Botucatu, principalmente esse que você disse que não declara, são pessoas bem conscientes, que ele vai analisar os candidatos. Principalmente se o Partido dos Trabalhadores de Botucatu não lançar candidato a prefeito. Se não lançar candidato a prefeito, o petista não vai votar na direita. Mas eu acho que eles vão colocar alguém. Pensou o PT, aí vai ser acho que o único ano eleição que eles não colocam alguém, né? Aí ia acabar de vez, né? Não sei, cara. Quando eu falei, dei o meu anúncio no PT que eu iria mudar de partido, foi justamente para mim não influenciar nas decisões internas do partido, para que eles tenham autonomia, né? E eles estão analisando a questão, o cenário nacional, e isso não quer dizer acabar de vez. Talvez eles tenham que repensar algumas coisas, né? Recomeçar o trabalho, analisar a atuação deles, né? Então eu me afastei para que eles façam essa análise, essas decisões, sem ter uma interferência da Rose. Agora, se eles não lançam candidato, né, é claro que isso acaba favorecendo ao Ielo, porque o petista conhece o Ielo. Assim como os PSDBistas, tem PSDBista que vota no Ielo, porque sabe da sua honra, sabe, né, do trabalho dele, sabe que teve um pai delegado, o Dr. Marielo, que foi delegado na cidade de Botucatu, né, seccional, né, filho de Dona Felizarda Ielo, professora, suas irmãs, são pessoas que têm uma história na cidade muito honradas, bonitas, nunca teve envolvido em nada de coisas erradas. Então, não só o petista acaba enxergando, valorizando um candidato desse quilate, como também os PSDBistas respeitam muito o Ielo. Por isso que é muito... vai perder só voto porque se é petista ou não é petista. Isso é muito relativo, é subjetivo, é individual de cada pessoa, né? Não dá para medir isso. Uhum. Rose, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui com a gente, dizendo que os microfones aqui da Rádio Alfa, também as câmeras da TV Alfa estão sempre abertas a vocês para qualquer ação da Câmara Municipal. Você, ao Ielo, leve meu abraço ao Ielo, dizendo que ele já está convidado a estar conosco aqui também. E vamos ver se a gente consegue passar esse 2016, pelo menos com boas notícias, uma campanha limpa, justa, sem falcatruas, sem aquele circo que é todo ano, né? Então, assim, a gente espera realmente uma política, uma eleição um pouquinho mais inteligente, realmente, tanto em Botucatu como em todo o cenário nacional. Obrigada, Fernando. Eu realmente também espero muito isso. Quero que
essa eleição seja uma eleição muito limpa, sabe? Que a gente discuta projetos, propostas para a cidade, porque em 2012, na eleição de 2012, infelizmente não se discutiu propostas, plano de governo, né? E isso eu atribuo também à imprensa, né? Hoje a gente está vendo a imprensa querendo discutir nomes, né? Acha mais importante discutir nomes para prefeito, nomes para vice-prefeito, nomes para vereador, nomes. O tempo vai se passando e a população não ouviu falar de plano de governo, de propostas, e a população quer ouvir propostas, planos de governo. Então que a gente tenha uma campanha de alto nível, discutindo propostas para a população, e que a partir disso ela faça a sua análise, a sua escolha pelo seu candidato. Então, isso é muito importante numa eleição, e principalmente que não haja baixaria, ataques pessoais, ataques morais, que infelizmente isso não acrescenta em nada, isso denigre a imagem do candidato, e quem faz isso mostra que não será um bom governante, né? Quem tem parte para esse lado. Eu agradeço a vocês pelo espaço, parabenizo, né, esse novo meio de comunicação. Pelo que eu estou percebendo aqui, está muito boa a audiência, isso é muito importante, justamente para que a gente possa vir discutir propostas, para que a gente possa estar em sintonia com a população, e é isso que a população espera, e a partir e isso vai cada vez mais conquistando aquela mídia que tem esse compromisso, e vocês estão no caminho certo. Alfa Notícias. Apresentação Fernando Bruder e Abelardo da Costa Neto.